E aí veio o prêmio Nobel. Tem uma outra história particular, mas eu não vou detalhar, mas o Bates e o Best, em 25 de outubro, receberam um telegrama lá da sociedade que concede o prêmio Nobel, o Instituto Karolinska. Esse instituto, ele analisou as publicações e, a partir de uma indicação de outros laureados com o prêmio Nobel, né, sobretudo o Kolge, que tinha ganhado um Nobel de Fisiologia há 2 anos atrás, ele descreveu a fisiologia dos capilares no músculo esquelético, e ele tinha ido em 1922 lá em Toronto e ele conheceu o laboratório do Best, ele conhecia o MacLeod, ficou hospedado lá e ele viu as pesquisas e ele ficou encantado, até porque a mulher dele era diabética. E aí ele levou uma dose de insulina, deu para a mulher dele, viu que resolveu e aí ele ficou encantado e ele falou lá no comitê do Nobel, dizendo, olha, tem uma galera ali, só que ele só viu o Bates e o MacLeod. Ele não viu o Best, que estava viajando, e ele não viu o Kolbe. Aí ele falou, olha, na minha opinião, o Bates e o MacLeod, eles são os que merecem o Nobel. Aí, conversa vai, conversa vem. Eles chegaram à conclusão que eles mereciam o Nobel. Aqui, até então, foi o Nobel mais rápido da história, porque a descoberta foi final de 1921, começo de 1922, e um ano depois, em 1923, eles ganharam o Nobel. Geralmente, tem Nobels que levam 20 anos, 25 anos, para laurear uma descoberta. Aqui foi realmente pelo impacto que mudou na medicina em relação ao tratamento de diabetes. Aí o Bates dividiu o prêmio dele com o Best, nada mais justo, e o MacLeod dividiu o prêmio com o Kolbe. Dividiu o prêmio em dinheiro, que aí no caso o prêmio nessa época era $1 milhão, e eles dividiram o dinheiro no caso, né? O prêmio em si não tem como dividir. Você for ver lá, os laureados são eles dois. Mas eles dividiram o dinheiro e o prestígio também na época e tudo. Não deixou de melhorar. Aqui é só para mostrar, ó, o Bates e Best em 1924, uma fotozinha melhor. Bates um pouquinho mais velho. Best. Para você ter ideia, o Best ele ganhou o Nobel sem ainda ter se formado em medicina. Ele estava terminando medicina, estava se graduando. Né? E o Bates estava começando o mestrado dele. Então, olha a cara dele aqui, ó. Novinho, não lembro a idade dele não, na época, mas só para você ver a cara, ele era realmente muito novinho, era estudante de medicina. Um IC. Aí, ó. Então, a primeira insulina comercial, a iletina. Ali ele comercializou, que é algumas preparações, advindas ainda. Obviamente que ali ele refinou, mudou o ponto isoelétrico, conseguiu extrair melhor, purificou mais. Então, cada ano que passava, a insulina era melhor produzida e mais produzida. Que os locais importantes para a experimentação animal foi as salas lá do laboratório de MacLeod, ficaram no departamento de fisiologia da Faculdade de Medicina de Toronto. Era este prédio aqui. E os locais para experimentação clínica foi no Hospital Geral de Toronto, né, que era o hospital vinculado lá à Faculdade de Medicina de Toronto, como eu havia falado. Então, aqui, ó, só corredor de crianças diabéticas. Então, fiz até um post lá na página, dizia que depois que eles viram que o teste no Leonard Thompson deu certo, passaram uns 10 dias e ele estava realmente bom, tinham alas só com crianças em coma. E aí eles começaram a administrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí quando eles terminaram de administrar lá no último, o primeiro começou a voltar do coma. Né? E os pais todos esperando aqui na sala de espera, então deve ter sido um momento realmente, você vê o seu filho voltando do coma, que ele já estava designado, era praticamente morte certa. E aí um depois do outro foram se levantando e acordando. Deve ter sido realmente uma coisa impagável. E aí, tanto que o Joslin, numa das suas memórias, isso já um pouco depois da insulina, 1928, tinha umas crianças fazendo zoada no laboratório, no consultório dele, né?
Aí a atendente estressada, não sei o que, gritou lá com o menino, cala a boca, não sei o que. Eram várias crianças, né? Era tipo uma clínica mais para criança, tinha ala para criança. Aí o Jocelyn saiu assim do consultório, olha, deixa essas crianças gritarem, porque até 1922, as crianças que tinham, que eram poucas, eram todas fraquinhas, todas debilitadas. E ele diz, a maior alegria que eu tenho é chegar aqui e ver essas criaturas fazendo zoada, porque é sinal de saúde. Então, realmente, era uma doença que tinha um custo muito grande para as crianças e adolescentes, né? Porque o diabetes tipo 1 acomete principalmente eles. E aí, uma coisa que eu coloquei, a gente tem os heróis esquecidos. Até falei deles, mas realmente, sem eles, a insulina não teria sido descoberta. Pelo menos não do jeito que foi, que são os cães de Toronto. Então, os cães de Toronto, eles deram a vida. Os cachorros, eles também têm uma prevalência de diabetes muito maior do que a maioria dos outros animais, então acabou também beneficiando os cachorros, porque eles também foram tratados. Não esses em si, eu estou falando os cachorros total. Aqui é para mostrar, ó, que a Marjorie, olhando para provavelmente o Baiting, que é um outro cachorro, aqui foram os cachorros usados nos experimentos. Ó. Então eles tiveram um papel realmente muito importante aí, deram a vida. Obviamente que depois viram que não precisaria usar esses animais. Como eu falei, coelho tinha dado certo. Não que coelho não vale a vida que tem, mas né, a gente sabe. Então dava para ter usado coelho, dava para ter usado outros animais. Aqui a Marjorie, né, que ficou o símbolo dessa experimentação animal com cães, que é ela tem uma medalhinha lá no hospital, lá no departamento de fisiologia da Faculdade de Toronto. A Marjorie tem uma estatuazinha em alto relevo lá para homenageá-la. E aí botam. Lembrem-se que nem todo herói usa capa. Às vezes eles usam pelos bagunçados. Né? E Marjorie, fiel à causa do diabetes desde 1922. Então, sem os cães de Toronto, o diabetes não poderia ter sido tratado. E aí, alguns pacientes antes e depois da insulina, só para a gente encerrar essa discussão histórica. Aí o Leonard, que eu já citei, que foi o primeiro, ó, ele começou a usar a insulina em 21 de dezembro de 1922. E ele morreu em 1935 de pneumonia. Obviamente com uma complicação também advinda do diabetes, ele era meio descompensado, ele não tinha uma dieta muito boa, mas ele, ó o tanto que a sobrevida era de 2 anos. Ele viveu ainda 13 anos. Olha como eu falei, em 15 de dezembro de 1922, alguns dias antes dele receber, ó, ele pesava 7 quilos, aquela foto que eu mostrei. Depois, dia 15 de fevereiro, fazia o quê? 2 meses, né? Janeiro, 2 meses depois de receber a insulina. Ele já estava pesando 13 quilos. Então, realmente era uma coisa, era um milagre, não tinha outra palavra assim em termos... Isso não existia na época, então foi realmente Tanto que o Nobel foi apressado, e dentro de 1 ano eles ganharam. E aí o Thompson já adulto, um pouquinho antes dele morrer, ó, já estava literalmente bem, e ele sofreu um acidente de carro, e aí, devido à imunidade dele já está baixinha, por conta do diabetes também, ele acabou falecendo de pneumonia. Não foi por causa do diabetes em si, mas a pneumonia provavelmente foi precipitada e piorada pelo diabetes que ele tinha. Outros aqui, o Ted Ryder, também foi um menino muito icônico na época. Ó, Ted começou a usar insulina em 10 de julho de 1922. Olha quando ele morreu, 1993. Isso era impensável na época. E ele morreu de insuficiência cardíaca congestiva. Obviamente podia ter a ver com diabetes, mas depois de quase 70 anos aí, você não dá para dizer que ele morreu por causa do diabetes, né? Em 10 de julho de 22, ó, olha como ele era. Magrinho, ele estava na dieta do Allen, aquela dieta de restrição, de inanição profunda, restringia carboidrato, restringia gordura, restringia proteína, consumia também cerca de 400 a 500 calorias por dia, só para manter, né, os processos básicos. E aqui ele, ó, em 10 de julho de 1923, ou seja, 1 ano
depois ele já estava pesando 22 quilos, olha, gordinho, parecia até comigo quando era mais novo, bochechinha, saudável. Isso era, como eu falei, impensável. Então a insulina mudou a vida de muita gente, sobretudo das crianças. E aí ele com 12 anos, ó, um pouquinho mais velho, já todo intelectual aí. Já. E aí, foto de um diabético juvenil típico antes e 4 meses depois do tratamento. Botei típico porque também eu tentei localizar a fonte da foto, mas eu não achei assim a descrição dessa menina, eu não achei. Aqui ela magrinha, ó, né, como eu falei. Também não sei o peso, não consegui achar. Isso em livros técnicos, né? O Textbook of History Diabetes, né? O livro-texto da história do diabetes. Tinha a foto dela e só tinha essa descrição aqui. E aqui ela, ó, depois, 4 meses depois. Então, realmente, outro fenótipo, outra feição. Então, realmente, era um impacto inestimável na vida das pessoas. A história da descoberta da insulina, obviamente que essa história que eu contei agora, ela foi sobretudo contada em 1975 por um livro que fez extensa revisão, que é a História da Insulina, o livro. Esse livro ele sintetiza e ele consegue resgatar os fatos históricos importantes acerca da descoberta da insulina, porque até este livro ser publicado, até 1975, você tinha uma concepção toda da história do Bating, que era só ele e o Best, que o MacLeod e o Collip tinham sido intrusos, que estavam querendo tomar o trabalho, mas como a gente viu, eu mostrei aqui a história já realmente. Então, por muito tempo, pensou-se que todos os méritos iriam apenas para o Bating e o Best. Por isso que eu coloquei aqui, glória para todos. Então, todos merecem a glória pela descoberta da insulina. É até o nome de um filme, né? Glory for All, que conta essa história que eu acabei de falar. Então, ó, existiram muitas controvérsias sobre as contribuições de cada pesquisador na descoberta da insulina. Porém, uma coisa é certa, ela foi um trabalho conjunto. Sem a ideia e persistência de Bating, não haveria insulina. Sem o auxílio, empenho e habilidades de Best, também não. Sem o brilhantismo e genialidade de Collip em extrair, purificar e isolar a insulina, idem. E por último, mas não menos importante, sem o conhecimento básico dos processos que envolviam o metabolismo dos carboidratos, o direcionamento, as correções, as sugestões de MacLeod, muito menos. Então todos merecem os devidos créditos e não dá para afirmar quem foi o mais importante, porque é um processo. Qualquer agente que não aí estivesse, obviamente que se eles não tivessem descoberto, alguém descobriria mais na frente. Estou falando que não haveria insulina do jeito que houve, do jeito que foi, não seria do jeito que é, e provavelmente não, e certamente muitas crianças teriam morrido se demorasse mais 1 ano, mais 2 anos para descobrir. Então era uma briga contra o tempo, era uma luta contra o tempo, a corrida para a descoberta da insulina. E aí temos o Bating, novamente, o Best, o Collip e o MacLeod. MacLeod, coitado, ficou muito triste depois, porque a versão que ganhou foi a versão do Bating, e depois de uns 3 anos que ele descobriu a insulina, ele voltou para a Escócia, ele é escocês, e nunca mais falou da insulina, assim, mudou o foco de pesquisa dele. Ele ficou muito triste, né, porque o Bating dizia que ele era usurpador, queria ter o trabalho, queria toda a glória para ele, quando a história mesmo diz que não. Que ele realmente foi muito humilde no começo, né? Ele não botou nem o nome dele no trabalho, nos primeiros artigos do Bating Best. Ele disse, não, o trabalho é de vocês, coloco só vocês. Aí depois que o trabalho também foi ganhando corpo, ele também... Não, o Bating fosse chegar no laboratório, ele não sabia nem dosar a glicose no sangue. Quem foi que ensinou? Aí dizer que o cara... Mas o povo foi muito injusto. Mas ele morreu, teve depressão, ficou muito mal, né? Foi muito injustiçado, o coitado do MacLeod. E aí, aqui é só para mostrar a sobrevida, só para a gente ter uma ideia. Ó. Expectativa dos pacientes diabéticos antes e depois de 1922. Ó, até os 10 anos de idade. Até os 30 anos e até os 50 anos. Aí, se a gente for na era pré-insulina, de 1897 a 1913,
sobretudo baseado na dieta. Né? Aí a gente tinha 1,3 anos. Então, um indivíduo que tivesse 10 anos e fosse diagnosticado com diabetes tipo 1, a vida dele média, que ele tinha mais 1,3 anos de vida. Até os 30 anos, um pouco mais, 4 anos, vou arredondar. Até depois dos 50 anos, ou até 50 anos, ele sobreviveria 8 anos. Então era uma sentença de morte. Tem um diabetes. Vai ver quanto tempo? Depende da minha idade. Então era realmente uma sentença de morte. De 1914 a 1922, que foi o período que Joslin também começou a melhorar a dieta, o próprio Allen melhorou a dieta dele, então eles aumentaram um pouquinho ainda com a melhora da dietoterapia no diabetes. Aí, 2,6, dobrou. É um avanço. Se dobra, é um avanço. Até os 30 anos, 6,3 e até os 50 anos, 9,5. Mais um acréscimo, né, considerável, mas também nada muito aquém e nem milagroso. E aí, na era pós-insulina, a gente tem de 1922 a 1925, logo assim que a insulina foi descoberta. Qual a diferença? Então, o indivíduo com 10 anos, ele vivia em média 14 anos, depois de diagnosticado. Até os 30 anos, vivia 16 anos e vivia 12 anos. Então, realmente aumentou muito. E aí, os métodos de purificação foram melhorando, a potência foi melhorando, outras formas de insulina lenta, insulina de liberação prolongada, foram melhorando, foram aparecendo. Aí, de 26 a 28. Olha o salto que teve. 31 anos uma criança já conseguia ter uma sobrevida, um prognóstico. 22 anos até 30 anos e 13 anos. Ainda que o impacto não foi tão grande até então. De 29 a 38. Aumentou para 39 anos, 27 anos, 14 anos. De 39 a 45. 45 anos, 30 anos e 15 anos. Você pergunta, mas por que não aumentou tanto? Porque geralmente quem já tinha até 50 anos já sofreu também algum grau de complicação e também já está mais velho, né? Então, dependendo do local que a pessoa mora, se a pessoa mora na África, a sobrevida dela já é menor, a expectativa de vida dela já é menor. Então, mas de qualquer maneira, foi um salto muito grande se a gente pegar. Isso em 1945. Depois disso entraram vários hipoglicemiantes orais, várias coisas. Então, mudou muito ainda. Então, a expectativa de vida hoje é bem melhor. E para um indivíduo que é criança, ele pode viver até 70 anos. Ou seja, é praticamente normal, né, se ele manter uma dieta adequada e um controle adequado da glicemia. Então, ele pode viver normal, como qualquer um. E aqui é só para sintetizar, que é mais rápido. Em 1923, Murlin, se Bates e Best não tivessem descoberto a insulina, provavelmente Murlin teria descoberto. Porque ele estava no cangote da insulina. Mas ele descobriu quem? O glucagon. Ele descobriu o fator hiperglicemiante glicogenolítico como uma impureza dos primeiros extratos de insulina. Ele estava doido pela insulina. Só que ele via que o extrato pancreático tinha um efeito dual. No fígado, sobretudo. Primeiro aumentava a concentração de glicose, depois diminuía. Então ele fala, a insulina não faz isso. Então deve ter a insulina e outra coisa. Aí ele viu que tinha um agente que ele chamou de agonista da glicose. Aí ele fez uma brincadeirinha aí e juntou glucoagonista, glucagon. Então o nome glucagon, para quem não sabe, vem de uma fusão de dois termos, glicose e agonista. Então, o glucagon ele aumenta as concentrações de glicose, então ele agoniza a glicose. E aí veio o termo glucagon. 1923, sensibilidade ou não à insulina, mais um passo, alguns indivíduos são sensíveis ou não à insulina. Em 1965, patologia do pâncreas no diabetes mellitus, obviamente já estava sendo descrito, mas aí melhorou as células beta e tal. 1971, receptores de insulina, foram descritos os receptores de insulina, então a insulina age onde? Nos seus receptores. Em 1974, imunidade celular e diabetes mellitus, então eles viram que havia algum problema imunológico no diabetes mellitus, sobretudo no tipo 1.
1975, genes ligados ao HLA, então eles viram que pessoas com alguns polimorfismos do HLA, antígeno leucocitário humano, conhecido também como MHC, complexo de histocompatibilidade principal, mas isso é uma denominação dos animais, né, dos roedores, nos humanos a gente chama de HLA, também havia uma ligação. Em 1976, o papel dos vírus na patogenia do diabetes, viram que alguns vírus, sobretudo os enterovírus, ao infectar células do pâncreas, tinham um tropismo pelas células do pâncreas, ou seja, de várias células elas buscavam mais a célula beta. E aí viram que tinha uma ligação entre infecções virais e o diabetes. Em 1976, modelo de animais de resistência à insulina, então o termo resistência à insulina começa a aparecer, eles viram como é que eu posso induzir modelos de resistência à insulina. Em 1978, autoimunidade em diabetes mellitus, primeiro foi a imunidade, agora é uma autoimunidade, ou seja, o diabetes como uma doença autoimune. 1981, descrição da atividade de quinase do receptor de insulina, começaram a ver que o receptor de insulina era um receptor de tirosina quinase, aí começaram a ver as vias de sinalização, até aí era muito escuro a sinalização da insulina. Em 83, obesidade central e resistência à insulina, começaram a ver o papel da obesidade, sobretudo dos adipócitos viscerais, na produção de alguns fatores, ainda não sabia o que era que produzia. Então, hoje a gente sabe interleucina 6, TNF-alfa, interferon gama, resistina, né, diminui a adiponectina. Tudo isso contribui para a resistência à insulina na obesidade. Então, mas foi o primeiro link aqui. Em 88, gordura visceral, na verdade aqui foi obesidade central, só depois eles viram que a gordura nas vísceras era mais proeminente para causar esse efeito. A diabetes mellitus, hiperlipidemia e hipertensão arterial, ou seja, a síndrome metabólica. E aí, terminou essa parte de história.